Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, que também é editorialista aqui do Clique Jornal. Cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, para apresentar o Clique Jornal. A função da Rádio CT é elaborar uma linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa que o Rádio Web do SINDCT propõe, um link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. A fé e a ciência e a fé. Alguns milagres. Quando se fala em canonização, tem que ter a comprovação. Alguns vultos da história têm que ter a certificação da ciência. E o programa de hoje vai falar sobre teofísica, a criação e a evolução numa nova ciência. Nosso entrevistado de hoje é o professor Samuel Moura Soares. Ele é mestre em física, bacharel em teologia e tem dado palestras através da teofísica, mostrando que fé e ciência estão andando unidas. E mostrando também, através dessa entrevista, o conhecimento da teofísica, não é? Mostrando para que você possa conhecer. É um conteúdo extraordinário que com certeza, eu tenho certeza que vai ajudar você, ouvinte, a eliminar muitas das suas dúvidas. Professor Samuel Moura, boa tarde, professor. Boa tarde, Paulo. É um prazer estar aqui com você, com os amigos da rádio. E esperamos poder contribuir, para dirimir dúvidas que tem entre as pessoas sobre a questão da ciência e da fé. Existe um modelo, Paulo, hoje em voga, um modelo científico e um modelo teológico. E muitas pessoas acreditam que esses modelos eles se conflituam, eles estão em conflito. E nós estamos mostrando que, se você tiver a interpretação, a visão correta, esses modelos eles são harmônicos, eles não se contradizem, e a gente espera que, nesse momento aqui, com você e com os ouvintes, a gente possa mostrar isso. Quer dizer, vamos eliminar dúvidas que as pessoas tenham. Exatamente. Professor, o senhor fez bacharelado no INPE, aqui em que ano? Não, eu fiz o doutorado no doutorado, INPE. Perdão. Fiz o doutorado no INPE. Eu sou professor... Eu era professor da Universidade Federal do Pará, físico. No estado do Pará? No estado do Pará, na Universidade Federal do Pará. Eu vim para São José dos Campos para fazer o doutorado no INPE. Olha, deixa eu apresentar mais uma vez vocês que estão aí no estado do Pará, que o professor Samuel Moura... em que ano foi na Universidade do Pará, professor? 1995. Ainda há pouco tempo atrás, né? Por volta de 20 anos. Por aí, exatamente. E em 95 deixou a Universidade do Pará e veio para São José. Isso, em 97 eu entrei no INPE para fazer o doutorado, fiquei até 2000
E eu tive que deixar o doutorado porque eu passei em 3 concursos públicos. Que maravilha! E para assumir os cargos, eu não poderia continuar. Foi doloroso ter que deixar um doutorado no final, mas eu creio que eu tomei a decisão correta. Ele está trancado? Dá para continuar? Daria sim, daria para continuar. Professor, sim, então temos alguma coisa de fé, fé, ciências, fé e inteligência também? Foram 3 concursos que o professor passou? Eu passei para concurso, porque como eu estava no INPE, eu estava fazendo doutorado, eu não podia fazer o concurso para uma universidade como a USP, que exige o doutorado, eu estava fazendo. E eu fiz concursos no ensino médio, né? Eu dou aula numa escola que é o CEPAS, uma escola aqui em São José dos Campos. Muito boa de São José dos Campos. Muito boa. Escola técnica, eu dou aula de tecnologia e meio ambiente. No CEPAS aqui de São José dos Campos. Isso, e dou aula também na rede pública. Ontem eu assinei a minha aposentadoria na rede pública do Estado de São Paulo. Estou me aposentando como professor de física. Então são essas as minhas atuações e eu estou divulgando esse livro que a gente escreveu. Eu levei 10 anos escrevendo, 30 anos pesquisando, a minha vida inteira foi pesquisando esse assunto. Enquanto eu fazia especialização em física contemporânea, eu fazia mestrado em mecânica quântica, eu fiz o meu mestrado. E o doutorado eu pesquisava paralelamente esses assuntos que hoje eu tenho mostrado aí para a comunidade científica, né, fazendo palestras na Unesp, na Anhanguera, na Unip, nas igrejas. Acabei de vir do Rotary. No Rotary Internacional? Isso, eu fiz uma palestra no Rotary agora há pouco. Fiz 3 palestras aos rotarianos, fiz 3 palestras na Embraer, e assim vai, em igrejas, todo lugar, em escolas, Coisa todo boa. lugar. Deixa eu recapitular então que o professor Samuel Moura é professor no Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza. Isso, exatamente. Que é o CEPAS aqui de São José dos Campos. Isso. Hoje assinou a aposentadoria? Ontem assinei a aposentadoria, o pedido de aposentadoria no Estado de São Paulo. Em qual escola o senhor estava lecionando? Na escola Zilá Ferreira, uma escola lá no Bosque, no bairro onde eu moro. Na Zilá Ferreira. Isso, é uma escola. E se eu não falar aqui, os alunos ficam chateados. É verdade. Escola Zilá Ferreira do Bosque dos Eucaliptos. Isso, eu gosto muito. Professor de física também. Professor de física lá. Lá já estou há uns 5 anos, mais ou menos, e agora estou no último período. Né? Desse pedido de aposentadoria, leva quanto tempo para se desligar? Olha, é um pouco imprevisível, depende da tramitação, né? Mas geralmente aí, né, eu espero que entre 3 a 6 meses a gente seja já liberado. Esse ano menos um professor na Zilá Ferreira. Exatamente. Mas exatamente. A sociedade ganha mais um mestre, não é? Com certeza, aí ganha um teofísico, né? Eu estou dando aula também, Paulo, numa especialização, uma faculdade internacional, faculdade americana, faculdade internacional de Antioquia, é uma faculdade teológica que aqui em São Paulo ela tem uma sede em São Paulo e em Brasília. Ela encampou esse curso, me deu a livre docência em teofísica, e nós estamos fazendo um curso de especialização em teofísica. Ali na igreja, a Igreja Batista do Satélite cedeu as dependências, né? O curso não é da igreja, apenas ela cedeu as dependências, e nós estamos ali fazendo esse curso chancelado pela Faculdade Internacional de Antioquia. É um curso de especialização em teofísica. Nós temos uma turma que irá até dezembro, e no ano que vem deverá ter uma segunda turma já dessa. Professor, Faculdade de Antioquia não é um nome que está na Bíblia? Antioquia é uma cidade, né, onde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Né? O evangelho se expandiu de Jerusalém, foi para Antioquia. Essa faculdade tem esse nome, é Faculdade Internacional de Antioquia. E é aqui em São Paulo? É em São Paulo, na capital. Na capital. Isso. E em Brasília também. Né? São Paulo e Brasília? Isso. Lá o senhor é professor? Eu sou livre docente nessa faculdade, só que as aulas são ministradas aqui em São José, na especialização. É uma extensão dessa faculdade. É um EAD, ensino à distância? Não. Não, é presencial. Presencial? Na verdade, a faculdade propôs que eu fizesse um ensino à distância, mas eu disse, não, primeiro eu vou ministrar o curso presencial, para depois a gente ir para a distância, porque eu acho que a gente tem que ter o feeling, né? O feedback dos alunos, a presença, os questionamentos são importantes, porque a teofísica é um campo novo, né, que a gente precisa, então, desenvolver. E essa pesquisa é importante. E quem pode entrar nessa Faculdade Internacional de Antioquia? Qualquer pessoa pode estudar, se ela tiver qualquer curso superior, ela pode fazer especialização, porque a teofísica ela faz a ligação entre a ciência contemporânea e a teologia.
Então, de qualquer área você pode fazer. Se você não tiver uma formação, o curso superior, você pode fazer como um curso livre. E aí são diplomas diferentes, lógico. Agora, depois, se você fizer um curso superior, aí você pode atualizar o seu diploma, porque você fez o mesmo curso, para uma especialização. Que maravilha! Quer dizer, o senhor é o mestre dos doutores. É, mestre dos teofísicos agora também. Que né? maravilha! Professor, a teofísica, o que seria a teofísica? É teologia com física? Isso, na verdade, Paulo, o nome melhor seria teociências, a união da teologia com a ciência. Mas eu, como sou físico, puxando a brasa para a minha sardinha, né? Claro. Achei bonito o nome e coloquei teofísica. Na verdade, esse nome não foi eu que dei. A teofísica, essa proposta, foi proposta em 1960. Poxa, 60, há 54 anos atrás. Exatamente, por um físico indiano chamado Raymond Panikkar. O Panikkar, inclusive, na Colômbia tem um grupo muito forte nas universidades chamados Panikkarianos, que estudam a ideia de Panikkar, que é a união da teofísica, da teologia com a física, com a ciência. Uhum. E ele, então, fez essa introdução. Só que eu, Paulo, sou a primeira pessoa no mundo que consegui resolver problemas que não tinham soluções ainda, como a questão da criação e da evolução. O próximo livro que eu estou escrevendo vai se chamar O Universo, Antes e Depois do Big Bang. Então você diz assim, mas tinha antes, né? Tem essa questão, já que o tempo é uma propriedade do universo. Então eu vou mostrar que o universo, antes ele estava na mente de Deus, e como é que essa ideia de Deus se transformou na matéria, na energia, como nós conhecemos. Que curioso, eu sei que quando eu lançar, inclusive deve ter presença da imprensa no lançamento, porque pela primeira vez alguém na história vai responder essa pergunta. Como é que Deus falou e como que a palavra de Deus virou a matéria e a energia, virou o universo como nós conhecemos? Olha, recentemente o Papa Francisco, ele endossou que não vê conflito entre ciência e religião, aceitando que o universo foi criado no Big Bang. Isso para o senhor veio de encontro ao que o senhor já prega? Exatamente. E facilita? Há 6 anos atrás eu lancei o livro, então era só eu defendendo essa ideia que para muita gente era meio estranha. Hoje o Papa passou a ser a Academia Brasileira de Teologia, o Papa passou a defender a mesma ideia, ou seja, a ideia da teofísica ela vai vencendo na sociedade porque as pessoas vão conhecendo e vão vendo realmente a coerência da coisa, e inclusive que é científico. Nós estamos falando, não é apenas de ideia, de ciência, coisa que você pode experimentar, que a nossa ciência ela precisa da experimentação. A teofísica tem experimentação, entendeu? Agora, professor, há 6 anos o senhor falava na teofísica sobre essa questão, né, do conflito que as pessoas tinham. Até o senhor tem aqui, quando o senhor fala assim, que a teofísica vai ajudar a eliminar muitas dúvidas. As pessoas tinham muitas dúvidas a respeito disso. Agora, com o endosso do Papa Francisco, que não vê conflito entre ciência e religião, e que aceita que a igreja, quando ele aceita, é a Igreja Católica, que aceita que o universo foi criado no Big Bang, ao invés de insistir numa interpretação literal do livro do Gênesis e tal, isso facilita enquanto o seu trabalho. Muito bem. Você tem que entender, Paulo, que esse conflito ele vem de 2 correntes científicas. Por exemplo? Antes no início do século XX, né, quando Einstein vai lançar a relatividade, quando Planck vai lançar a mecânica quântica, havia 2 ideias conflitantes entre os físicos. Eu sou físico e estou descrevendo, os físicos que estão me ouvindo sabem perfeitamente disso. 2 ideias. A primeira ideia era defendida por Einstein, por exemplo, de que o universo ele é eterno e imutável, ele sempre existiu e sempre existirá. Esse grupo se baseava num princípio, numa lei científica que foi a conservação da massa e da matéria de Lavoisier, que Einstein depois ampliou para a energia. Então diz o seguinte: a matéria não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então esse grupo defendia, olha, se a matéria não pode ser criada nem destruída, então nunca houve o Criador. Então o universo sempre existiu. Esse grupo é chamado de materialista. Só existe o universo, ele é eterno e imutável e sempre existiu da forma. Até hoje tem cientistas que defendem ainda que o universo é eterno e imutável, que ele nunca foi criado, entendeu? E questionam o Big Bang e tudo isso. O outro grupo dizia o seguinte: não, o universo ele começou em um determinado instante.
certo? Quando começou... Esse grupo ele se baseava, Paulo, no seguinte, no princípio zero da termodinâmica. O que diz esse princípio? Ele diz o seguinte, que num sistema isolado, esse sistema vai evoluir por equilíbrio térmico com o passar do tempo. Então, se você colocar dentro de uma garrafa café quente e colocar gelo, por exemplo, e deixar lá a garrafa, está isolado o sistema, com o tempo vai entrar em equilíbrio térmico. Então, esse grupo dizia, se o universo fosse eterno, se ele sempre existisse, ele teria eternidade para o calor fluir, então o calor ele flui naturalmente no universo. Ele estaria todo a uma mesma temperatura. Então, como ele não está a mesma temperatura, esse grupo dizia, porque o universo começou, teve um início. Então, esses eram os conflitos. Aí as correntes teológicas se baseavam, né, os materialistas, por exemplo, há grupos que creem que a natureza é o próprio Deus. Esse grupo materialista, ele se fundamentou nesse grupo científico. Professor. E o outro. Só que hoje a ciência comprovou, hoje é comprovado, ninguém questiona, nenhum cientista sério questiona o Big Bang. Né? Diz, mas tem um cientista, são grupos pequenos que questionam, tem sempre isso. Então, né? a gente faz o seguinte... Deixa eu só terminar o raciocínio, Paulo, que é importante uma coisa. Okay. Olha só, quando a ciência comprovou o modelo científico do Big Bang, comprovou que começou em determinado momento o universo, estava só comprovando o primeiro versículo da Bíblia. A Bíblia começa assim, no princípio, as duas primeiras palavras da Bíblia é dizendo que houve um princípio. Então a ciência hoje comprovou que houve esse princípio, que ocorreu há 13,5 bilhões de anos atrás. Exatamente, 13,7 bilhões de anos. Professor, nós vamos para um breve intervalo, e aí, falando sobre a questão da teologia, da física, da comprovação, em 1950... Hoje quem falou foi o Papa Francisco. Em 1950, o Papa Pio XII, ele tinha publicado numa encíclica que o mundo estava sempre em evolução. Mas o Papa João Paulo II, em 96, diz que a teoria da evolução tinha sido progressivamente aceita pelos pesquisadores. Então, chegamos no ponto alto dessa questão, mas o senhor explica daqui a pouco? Muito bem. Um instante só, o Clique Jornal volta já com o professor Samuel Soares, ele que é físico e está fazendo o lançamento do livro Teofísica, Criação e Evolução numa Nova Ciência. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, e hoje, mais do que nunca, falando sobre física, falando sobre essa ciência da física, e o professor Samuel Soares, ele está falando exatamente sobre teofísica, criação e evolução numa nova ciência.
Professor, eu deixei pendurado que o Papa Francisco endossou que não vê conflito entre ciência e religião, que em 1950 o Papa Pio XII havia publicado numa encíclica que o mundo estava sempre em evolução, e que em 1996 o João Paulo II ele disse que a teoria da evolução tinha sido progressivamente aceita pelos pesquisadores e disse mais, levando a uma série de descobertas em vários campos do conhecimento. O que isso vem de encontro à sua questão do lançamento do Teofísica? Então, veja bem, Paulo, muitas pessoas que creem em Deus, elas têm uma verdadeira ojeriza pela evolução, porque elas acreditam que a evolução é uma coisa materialista. Mas as pessoas que pensam, inclusive alguns cientistas materialistas, elas pensam isso, Paulo, por desconhecimento da teologia. Como elas, da mesma forma como tem pessoas na teologia que não conhecem a ciência, esse desconhecimento de ambos os lados leva a essa incompreensão. Por exemplo, a pergunta que a pessoa raciocina é o seguinte: tá bom, vamos supor que Deus existisse, então por que ele ia criar usando a evolução? Deus não poderia criar, em vez da teoria da evolução, a teoria do pum? É assim, vou fazer o cachorro, pum, o cachorro aparecia inteirão. Vou fazer a árvore, pum, aparecia inteirão. Não podia? Deus pode. Deus ele pode qualquer coisa. E por que ele escolheu, então, a evolução? Então, para você entender isso, a evolução, a ciência não tem resposta a isso. A ciência diz, aconteceu porque o universo é assim mesmo, nós não sabemos explicar o porquê. A ciência não tem um porquê, é dessa maneira que a gente sabe que é. Mas veja bem, a teologia diz, você conhecer teologia, você vai saber isso. A teologia diz que Deus ele é um ser, e quando você pinta um quadro, por exemplo, se você for pintar um quadro aqui, você vai colocar as suas características nesse quadro. Cada obra que o artista faz, uma música, uma escultura, ele impõe a sua. Por isso que o pessoal da arte identifica pelos traços naquela obra quem é o autor. Então, todos nós impingimos na obra que nós fazemos nossas características. Deus ele vai impingir ao universo as características dele. Então, por exemplo, Deus ele é amor, uma das características dele. Você entende isso na teologia. Veja bem, ao criar, Deus sendo amor, ele vai impingir o amor ao universo. Então, o amor que existe no universo, ele vem de Deus. Agora, olha só, para você amar e ser amado, a criatura tem duas opções, Paulo. Ou ela não entende nada, por exemplo, um bebê. Você pode amar um bebê. O bebê ele não entende nada do amor. Ele é amado sem entender. Aí você pode amar uma pessoa adulta que tenha condições. Então, Deus ele queria criar amplamente e livremente. Então, para ele criar as criaturas, para amar e serem amadas, para ter essa opção, ele teria que criar essas criaturas livres, com liberdade. O que nós chamamos em física de graus de liberdade ao sistema. Deus tinha que criar um sistema que desse graus de liberdade. Então, veja bom, quando Deus cria o universo com as características que tem, em que ele desenvolveria as criaturas pensantes que iriam amar, ele criou a evolução como método exatamente para dar liberdade, porque se Deus colocasse tudo como ele quer, a gente não seria livre, consequentemente o ser humano não poderia amá-lo. Então, o sistema é exatamente esse. Agora, veja bem, Paulo, o sistema é aleatório, mas não é o acaso, são coisas diferentes. Olha, por exemplo, a Mega Sena. A Mega Sena é aleatória. Certo? Você pode ter qualquer número lá, mas ela não é o acaso. A Mega Sena foi criada para ser aleatório. O universo ele foi criado para ser aleatório. As leis da evolução. A Bíblia diz que Deus deu ordem para a Terra. Produza a Terra seres viventes. Aí quando eu vejo na TV a cabo lá um especial mostrando como a Terra produziu o homem, é exatamente isso que a TV está mostrando, porque Deus mandou a Terra produzir. Então, quando a ciência mostra que a Terra produziu o homem, ela está só confirmando o que a Bíblia diz. Deus não mandou a Terra produzir. Não foi Deus lá que foi fazer o peixinho. Não, Deus deu uma ordem. Produzam as águas que se virem para produzir. Elas vão produzir como? Vão produzir com as leis da química, da física e da biologia, que são as leis da evolução. A teofísica está mostrando, então, definitivamente, que o ser humano, não vou falar o homem, mas que o ser humano foi criado por Deus. Isso, através da evolução. A evolução foi o método que Deus usou para criar todos os seres vivos, inclusive o ser humano, que é um ser vivo também. A questão, então, que evoluímos do macaco...
Na verdade, Paulo, a ciência não diz isso. Isso é importante, isso é uma confusão nisso daí. A ciência não diz que o ser humano veio do macaco, a teoria da evolução não diz isso. É importante as pessoas entenderem que Charles Darwin, o autor do livro A Origem das Espécies, ele era pastor. Ele era. Exatamente, as pessoas não sabem disso. Charles Darwin era pastor e teólogo. E quando ele descobriu que foi a evolução que surgiu a vida, ele ficou num conflito terrível, ele entrou em conflito. Por que ele entrou em conflito, Paulo? Porque o modelo dele de criação era errada. O problema não está em Deus, está no modelo de Deus que as pessoas têm. As pessoas têm um modelo de Deus errado na cabeça. Esse modelo de Deus errado é que leva a uma interpretação errada. Por exemplo, Einstein apareceu e Einstein foi mostrar que o universo é de um jeito diferente do que a gente via antes. O universo é relativístico, ele não é clássico, né? A mecânica clássica é apenas uma parte, um capítulo. Einstein não mudou nada do mundo, ele apenas mudou a maneira das pessoas verem. O que nós fazemos com a teofísica é isso, nós não mudamos nada na teologia, não mudamos nada da física. Nós mudamos a maneira das pessoas verem, ou seja, o modelo é que muda. Agora, no caso do Charles Darwin, ele era um naturalista. Isso, exatamente. Ele era teólogo, ele era pastor, ele assumiu uma igreja no interior, era o sonho dele assumir uma igreja no interior da Inglaterra, e aí ele é convidado pelo governo inglês porque ele era naturalista, eles estavam mapeando, o governo dele ia mapear o mundo inteiro, né? Aí ele é convidado para ir no Beagle, o barco, a viagem que ele vai fazer 2 anos e meio de viagem ao redor do mundo, e aí ele vai catalogando as espécies. Quando ele chegou nas Ilhas Galápagos, aqui na América do Sul, né? Ele acaba tendo um choque porque ele vê os famosos tentilhões de Darwin, né? A diferença. Aí ele vai descobrir esse método. Como o modelo teológico dele, né, não estava adequado à evolução, começou um conflito, né? E, na verdade, essa ideia de que o homem do macaco não é o que a evolução diz. A evolução diz que o homem e o macaco são seres distintos que vieram de um ancestral comum. Antes de haver homens e macacos, havia um animal. Esse animal vai gerar 2 linhas, que são os Spongidae e os Hominidae. No meu livro eu mostro isso que detalhadamente. Maravilha. Olha, dos Spongidae vem os macacos, dos Hominidae vem os hominídeos, não é homem ainda, isso é uma coisa importante. Quando é que vai surgir o homem? Né? A ciência, se você perguntar para a ciência qual foi o primeiro homem, a ciência vai dizer não teve o primeiro homem. É isso que ela vai responder. Foi um processo lento e evolucionário que aconteceu, certo? Se você perguntar para a Bíblia, você está perguntando, e para Deus, quando é que surgiu? Deus, exatamente. Aí é o homem segundo a imagem e semelhança de Deus. É o homem que tem o Espírito de Deus dentro dele. Aí é diferente. A palavra de Deus diz que primeiro Deus criou o animal. É Paulo que diz assim, não é primeiro espiritual. Primeiro o animal, depois do espiritual. Zacarias diz, eu sou o Senhor e crio o espírito do homem dentro dele. Então o homem já existe e Deus coloca o espírito dele dentro do homem. Então, Paulo, veja só um bebê na barriga da mãe. Interessante. Né? Se você perguntar para um cristão ou um religioso, quem deu a vida para você? Ele vai dizer, foi Deus que me deu a vida. Se você perguntar para um ateu materialista, ele vai dizer, foi meu pai e minha mãe. Aí eu pergunto, o cristão está errado, o materialista está errado? Não, os dois não estão errados, os dois estão certos. O problema é que a resposta, Paulo, tem que ser a junção das duas coisas. Tem que ser assim, foi Deus que me deu a vida através do meu pai e da minha mãe. Entendeu? Olha, uma coisa é quem fez, outra coisa é o método, são coisas diferentes, né? A Bíblia não diz como Deus formou o homem, só diz de que Deus formou o homem, certo? Agora, no caso do Zé Luiz da Atena, olha, estou pulando de um assunto para outro. Ele foi processado por acreditar em Deus, porque ele mandou, ele falou de um ateu lá, até ateu que se lasca e tal. Existe uma associação dos ateus aqui no estado de São Paulo, e o Zé Luiz da Atena, ele está sendo processado por acreditar em Deus. Sim. O que é que isso tem a ver com a teofísica? Bem, o ato de processar, alguém pode processar por qualquer coisa. O problema é se esse processo tem uma base jurídica legal, não é verdade? Porque a Constituição deixa liberdade de expressão e de crença. Então, todos nós somos livres, tanto para crer em Deus quanto para desacreditar em Deus. Agora, o que nós vamos fazer é as evidências, as provas. A teofísica, ela vai dar as evidências a respeito de Deus. Eu fiz uma palestra na Unesp, eu falei 2 horas na Unesp.
alunos e professores, olha só, a Unesp, uma das maiores faculdades do Brasil, alunos e professores de engenharia e de física me ouvindo, 400 pessoas no auditório. Entendeu? E, ao final, eles me aplaudiram de pé. E eu falei de Deus o tempo todo. Como que você pode falar de Deus dentro de uma faculdade, pessoas aplaudindo? Porque, pela primeira vez, eles estavam ouvindo falar de Deus cientificamente, porque eles pensavam que o negócio de Deus era coisa de igreja, de religião, de Bíblia. E eu mostrei para ele que Deus é uma coisa que está expresso na própria natureza. Você não tem como isolar a natureza de Deus. Professor, então Deus criou o ser humano através da evolução. Da evolução, exatamente. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, Deus deu uma ordem para a Terra produzir a vida. E a Terra vai produzir a vida de acordo com as leis da evolução. Que maravilha. Deus é perfeito. Com certeza. Quer dizer, tanto que deu ordem para a Terra. Isso, exatamente. E aí veio... É isso que diz o Gênesis. E disse Deus, produz a terra. A vida para surgir no mar, não foi Deus que fez lá um peixinho, desenhou, desceu lá. Ele disse assim, produz as águas seres viventes. Então, só deu uma ordem. E essa ordem, Paulo, é importante entender essa ordem. As pessoas pensam, quando fala assim, Deus falou, aí as pessoas pensam uma vozona lá do céu, né? Produz as águas. Não é isso, Paulo. Quando fala Deus deu uma ordem, a palavra de Deus está expressa nas leis da física, da química, da biologia. Quando você vê uma árvore crescendo, o biólogo vai estudar aquela árvore de acordo com as leis da biologia. E ela está seguindo exatamente as regras que foram dadas para ela seguir. Quais foram as regras? As regras da evolução, as regras da aleatoriedade. Aí o camarada vê a aleatoriedade, né? Vê a evolução, ele acha que não é Deus. Por que ele acha? Porque o modelo de Deus dele está errado. Vamos saber qual é o Deus que existe, quem é o Deus de cada um. Um instante só, o Clique Jornal volta já com o professor Samuel Soares. Ele está lançando aqui na Rádio CT o livro Teofísica, Criação e Evolução numa Nova Ciência. É um livro muito bonito que traz a assinatura de Samuel Moura Soares, ele que foi professor universitário em Belém do Pará, é professor na Fundas, no CEPAS, aqui em São José dos Campos, da Escola Zilá, a Ferreira, aqui do Bosque dos Eucaliptos, e tem dado palestras aí, tem sido aplaudido por provar que Deus criou o ser humano através da evolução. Exatamente. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com a presença do professor Samuel Soares,
ele que é físico e está fazendo a explicação e a explanação da teofísica através do lançamento do seu livro, Teofísica, Criação e Evolução. E diz mais que o físico Samuel Moura, que é autor desse livro, ele pertence a um grupo célebre de pessoas que são capazes de tornar compreensíveis a todos os que estão ouvindo, eu tenho certeza, esses conceitos científicos. Então, está mostrando de um jeito simples a evolução do ser humano. Professor, eu quero registrar aqui, acabou de aparecer na nossa tela, quem está nos ouvindo, além de centenas de milhares de ouvintes espalhados pela web, porque a internet não tem fronteira. Quero registrar aqui os cientistas e os funcionários do INPE e do DCTA aqui de São José dos Campos, que nos ouve nesse momento, o pessoal cientista do CPTEC em Cachoeira Paulista, confirmando a audiência também, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Arce, também confirmando. Em Natal, no Rio Grande do Norte, a CLBI, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Em Alcântara, no Maranhão, nos ouvem também lá a CLA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, houve também o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E nos ouve também, nesse momento, os cientistas do INPE, da Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, que mandaram até o endereço aqui, professor. Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, Centro-Oeste brasileiro. Bom, um abraço a todo esse pessoal aí, né? Os pesquisadores são meus companheiros nessa batalha, né, para trazer o conhecimento a toda a humanidade, né? Essa é a nossa missão, caminhar nesse propósito, né? Professor, o senhor é físico e o Einstein e Newton também era físico, né? Sim, eram físicos e ambos criam em Deus. Ambos. O Einstein, ele morreu com raiva das teorias que ele havia aberto como noção no mundo da física, em razão sobretudo da mecânica quântica, não é? O Einstein. Na verdade, o Einstein ele não gostava da mecânica quântica, porque a mecânica quântica tem aleatoriedade, né? Ela traz o indeterminismo às leis da física no parte do microcosmo. E Einstein não gostava disso, ele gostava do determinismo. Só que, Paulo, o universo ele tem as duas características. Ele é aleatório e ele é determinístico ao mesmo tempo. Aleatório na parte quântica e determinístico na parte clássica. Exatamente isso vai gerar duas correntes teológicas, que é o calvinismo e o arminianismo. O arminianismo diz que as pessoas são livres para escolher o que eles querem, é baseado nisso. E o calvinismo diz que não, que Deus determina as coisas. Na verdade, as duas coisas são verdadeiras. Agora, professor, isso mostra que a física ela vai se tornando uma teologia da natureza das coisas? Isso mostra que a física e a teologia elas estão intercambiadas, elas estão unidas, e eu trabalho nesse campo de interação. É isso que nós queremos mostrar. E eu queria falar com você e com os ouvintes um pouco da questão de Deus, Paulo. Né? Agora, dessa definição, porque eu falei... Então, mas que quem é Deus, professor? Isso, o modelo de Deus. Né? Nós temos um modelo científico e qual o modelo de Deus? Quem é Deus? Por exemplo, ai meu Deus, se Deus quiser, vai com Deus, Deus te abençoe. Eu vou chegar lá, mas se Deus quiser, Deus escolheu melhor. Quem é Deus, professor? Muito bem, vamos pegar a definição de Jesus e de João. Jesus foi a pessoa que era o Deus homem, segundo a Bíblia, o que conhece Deus com mais profundidade. Ninguém conhece Deus tanto quanto Jesus. Ele era um físico? Ele é uma autoridade. Jesus era físico também, né? Porque ele conhecia tudo. Ele era tudo, né? Jesus era tudo, né? Tudo de bom. Jesus era tudo. Então, ele é quem vai definir Deus, e João Batista era o discípulo mais íntimo de Jesus. Eles têm uma definição muito interessante de Jesus, que é totalmente científica o que eles dizem. Eu vou mostrar para você isso. Observa bem. Pois não. Eles definem, Jesus e João Batista definem Deus como a vida. A vida. Então Jesus chama Deus de Pai. Quem é Pai é quem gera você. E João diz que, assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é palavra.
Ideia, esse verbo é logos, significa ideia, pensamento. É a ideia que se materializa no pensamento que vai gerar a coisa. Quer ver uma coisa? Esse microfone que você está falando aqui, ele não existia. Alguém pensou, teve a ideia. Quando ele pensou, ele materializou esse microfone. E aí ele tem que reunir energia e tempo para que isso apareça aí. Que é exatamente uma equação que gere o princípio da incerteza de Heisenberg. Diz que qualquer coisa para ser material, qualquer partícula, ela tem que ser o produto da energia pelo tempo e tem que dar a constante de Planck. E vezes T é H cortado. Todo mundo, os físicos sabem o que eu estou falando. Então, veja bem, você tem a ideia. Só que o microfone, ele foi dessa maneira. Poderia ter microfone de todo tipo, microfone quadrado, azul, roxo, todo tipo. Tem, mas ele escolheu pensar esse microfone, ele materializou esse microfone. Entre todos os microfones possíveis, ele materializou esse. Então, veja só, para materializar, alguém teve que pensar. Entendeu? Então, o que é material, ele vem de um campo espiritual, que é o campo das ideias. Esse campo, ele é descrito pela teologia como campo espiritual. Mas ele é descrito pela filosofia como o campo das ideias. Platão, por exemplo, defendia isso. Ele é defendido pela arte. Na arte, ele é descrito como o campo da abstração. Então, por exemplo, você pode pensar num elefante com 10 pernas. Ah, mas não tem elefante, mas o artista pode pensar e desenhar um elefante com 10 pernas, porque no campo da abstração, no campo espiritual, existe o elefante com 10 pernas, ele só não é campo material. Professor... É descrito na matemática também. O número, ele é uma ideia, ele é real, mas o número não é material. Entendeu? Entendi. O dinheiro, ele se é representado na matéria, mas o dinheiro, ele não é material. Ele é espiritual? Ele é espiritual, ele é uma ideia. O dinheiro, o número, a matemática é uma linguagem espiritual. Por isso você pode fazer contas na matemática, eu estou falando aqui os meus amigos matemáticos, você pode fazer contas na matemática e não tem aplicação nenhuma no mundo físico. De onde vem essa conta? É apenas uma coisa mental. Pois é, a mente está trazendo do campo das ideias, que é um campo infinito, para o campo material, aquela representação numérica. Sim. Entendeu? Olha, você está materializando a coisa. Mas e daí a seca pimenteira? A pessoa que fala uma coisa, olha, cuidado, vai cair ali, o moleque cai. Veja só, tudo que existe, Paulo, esse microfone, ele é feito de quê? Ele é feito de metal. O metal é feito de quê? De átomos, prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons são um pacote de onda. As partículas subatômicas são partículas de onda. E o que é uma onda? Uma onda nada mais é do que uma informação. Então, todo o universo é uma informação. Tanto que alguns físicos buscam a função de onda do universo. Todo o universo é feito de palavra, é informação. Informação nada mais é do que palavra. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas com a palavra de Deus e da palavra de Deus. Quando a ciência diz que o elétron é um pacote de ondas, ela está dizendo, olha, o elétron é uma informação. É exatamente isso que a Bíblia diz, que tudo foi feito da palavra de Deus. Tudo é palavra, tudo é informação. Esse microfone aí, ele veio porque alguém pensou no microfone. Então, veja só, tudo começa com o pensamento. O que é o pensamento, Paulo? A palavra antes de ser falada. Tudo é palavra. Agora, tudo bem, mas e quem é Deus, afinal? Muito bem, essa é a pergunta importante para os ouvintes entenderem. Para você entender Deus, nós vamos entendê-lo cientificamente. Pela primeira vez os ouvintes vão entender isso. Olha só. Vamos começar conosco aqui. Você, Paulo, é um ser vivo. Meus amigos ouvintes são seres vivos. Você é um ser vivo formado por mais ou menos 400 trilhões de seres vivos que são as suas células. Que há? Certo? Agora, se eu tirar uma célula sua, o que acontece com essa célula? Morre. Então, primeira observação, nós estamos falando de um fato científico. Eu retirei qualquer célula de um... Se eu tirar um galho de uma árvore, o galho morre. Agora, se eu pegar qualquer ser vivo e colocar lá fora da Terra, no espaço, ele vai morrer. Nós só vivemos aqui na Terra, porque a Terra, a biosfera da Terra, forma um sistema vivo. Mas essa biosfera só está viva porque nós estamos na região viva, na região habitável do sistema solar. Quem nos mantém vivo é o Sol. O Sol é uma estrela, e as estrelas são vivas, elas têm ciclo vital. Estrela nasce, estrela cresce, estrela envelhece, estrela morre, e estrela gera outras estrelas. As estrelas são vivas. Então, veja só, o universo, ele nasceu, ele está crescendo, ele está envelhecendo.
ele vai morrer um dia, o universo vai deixar de existir um dia. E ele é formado por um monte de coisinha viva. Ele é muito parecido com você. Você é feito à imagem e semelhança do universo. Todo o universo, ele reproduz. É por isso que todo ser vivo, Paulo, ele começa com um pontinho, uma célula, e vai se expandindo. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. O universo, ele vai criar seres semelhantes a ele. Só que, veja bem, para o universo ser vivo, o universo tem que estar dentro de alguma coisa. Aí você diz, não, mas a vida é uma característica do universo. Pois bem, você vai ver que, segundo a física mais moderna hoje, existem infinitos universos. O que se encaixa perfeitamente, olha só, numa vida infinita, que cria infinitamente, age infinitamente. Deus é esse sistema vivo que cria infinitamente. É por isso que Jesus se referia a Deus como Pai, como a vida. João diz assim, olha, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam a respeito da vida, porque a vida se manifestou a nós e nós tocamos na vida. Olha que coisa impressionante, né? Aí Jesus dizia assim, antes que Abraão, né, Jesus falou que tinha visto Abraão, os judeus disseram, está louco, tu não tens 30 anos e viste Abraão? Aí Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão tinha existido 3.000 anos antes. Como assim? Jesus estava dizendo, olha, eu sou a vida, eu sou o Senhor. O senhor acaba de dar uma dica de autoajuda aqui para os ouvintes e para nós também. Quer dizer, aquele de correr atrás, vá em frente, faça a tua parte que eu te ajudarei. Quer dizer, se eu pensar num mundo melhor, esse mundo melhor existe. Exatamente. É importante a fé, o pensamento positivo, tudo isso são coisas, são energia. O que é o pensamento, Paulo? O pensamento é energia. Nós estamos construindo hoje equipamentos científicos que serão movidos a pensamento. O pensamento é energia. E quando você está pensando, você está produzindo energia. E se você multiplicar energia por tempo, isso, se DH cortado, materializa. Muito bem. Professor, nós vamos para mais um bloco, mais um breve intervalo e havendo... conforme o que ordenastes, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. É uma frase que está lá em Salmo 119, 91. Isso é Deus. Eu gostaria que o senhor continuasse no próximo e último bloco de hoje, falando da existência de Deus. Nós podemos falar de Deus? Com certeza, e inclusive eu vou mostrar uma experiência física que mostra como Deus vê a realidade. Que maravilha. Como Deus se relaciona com o espaço e tempo. Teofísica, Criação e Evolução numa Nova Ciência. É a palestra que o professor Samuel Soares tem aplicado aí hoje mesmo no Rotary Club aqui de São José dos Campos. Um instante só, o professor e físico Samuel Soares volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com o professor Samuel Moura Soares. Olha, muita coisa boa. E está falando sobre a fé, falando sobre a teofísica, a criação e a evolução numa nova ciência. É uma convicção de que o ser humano está buscando conhecimento com uma necessidade básica da espécie. Professor Samuel Soares, e o espírito, o que é o espírito, a fé, por exemplo, o espírito, o que vai ser o espírito nessa teofísica? Muito bem, Paulo, eu falei que Deus é a vida infinita. Aí alguém pode dizer, mas Deus está onde? Deus não é visível, você não pode ver Deus porque ele é um espírito. Aí você diz, mas o que é o espírito, né? Aí algumas pessoas pensam que isso é uma invenção da mente humana. As pessoas criam uma ideia de não, o espírito é uma coisa real. Você vê que na teofísica nós unificamos, Paulo, os campos de pensamento. Nós unificamos a ideia que vem lá da filosofia, nós unificamos a filosofia, a ideia de Platão, como mundo espiritual. Nós juntamos a isso a representação matemática, o mundo da matemática é o mundo espiritual. Nós juntamos aí o mundo na arte, o mundo do abstrato, certo? Então, tudo isso, e nós colocamos o pensamento como quem faz o link. A mente humana, ela tem uma parte no espírito e ela tem uma parte na matéria. Então, a parte material é representada pelos seus neurônios, pelo seu cérebro visível. Isso é a parte material do cérebro. Mas ele tem uma parte espiritual, ele está em conexão com esse mundo, que é o mundo das ideias, que é o mundo infinito. Então, o nosso cérebro é finito, mas o mundo espiritual ele é infinito, é um mundo de dimensões infinitas. Veja só, o número, ele não é material, mas ele é real, igual essa mesa. Então, você está dizendo que tem coisas que não são materiais, são reais, igual essa mesa, exatamente o que eu estou dizendo. E vou provar para você que na sua mente tem uma coisa que não é matéria. Quer ver uma coisa? Você tem aqui na mão uma caneta, eu tenho outra caneta, certo? Uhum. Nós vamos fazer, essa experiência que eu vou fazer, vale para qualquer coisa material. Nós vamos só trocar as canetas. Trocamos. Eu te dou essa. Você ficou com uma caneta e eu com uma caneta. Essa experiência, Paulo, valeria para qualquer coisa. Se você tivesse um carro e um carro, uma casa, um átomo, uma molécula, 1 litro de leite, qualquer coisa que a gente tivesse, se a gente trocasse, você ficaria com um e eu com um. Agora, veja bem, vamos supor que você tem um problema para resolver, de qualquer espécie. Aí você diz assim, Samuel, eu tenho uma ideia para resolver isso. A gente pode resolver assim, 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 assado. Eu digo, engraçado, Paulo, eu tenho uma outra ideia para resolver. Nós trocamos ideias. A minha ideia é essa. Eu disse, eu não tinha pensado nisso. Você, ao final do processo, vai ficar com quantas ideias? 2. E eu fico com quantos? 2. A sua e a minha. Legal. Vamos ficar milionários, então? Vamos trocar de carro? Vamos ficar milionários. Eu troco um carro com você, você fica com 2 e eu com 2. Olha que maravilha. Vamos trocar notas de R$50? Vamos ficar milionário. Então, nota, Paulo, que o que acontece com a ideia é impossível contar com qualquer coisa material. Isso é uma prova de que na sua mente tem uma coisa que não é matéria. Porque o número, ele não é material. E isso é o que? Espírito? É espiritual, exatamente o que nós estamos dizendo. O espírito, então, é o mundo que não é material, mas que é real, e é esse mundo espiritual que gera o mundo material, não o contrário. As pessoas pensam que é o contrário. As pessoas pensam que a vida é uma produção da matéria. Não é isso, a matéria só produz vida porque esse mundo espiritual, ele está fundido, ele está junto, está unido, interligado. Você não pode separar a sua alma do seu corpo. Professor, mas no caso, de onde brotam as ideias? Boa pergunta. As ideias, elas brotam, veja bem, porque você é como... Você sabe aquele carrinho bate-bate? Sim. Né? A pergunta que você está fazendo é mais ou menos o seguinte, você perguntaria para o carrinho, de onde vem essa energia que você está ligado? O que é que o carrinho ia dizer? Olha, essa energia eu estou usando, mas essa energia que aparece em mim aqui, ela não é minha, ela vem lá de fora. As pessoas... que ele passa lá em cima de uma grade. Exatamente. As ideias surgem da conexão da sua mente com esse mundo infinito que é o mundo das ideias, que é o mundo espiritual. Então nós somos aquele carrinho bate-bate ligado o tempo todo. Nossa mente está ligada, a gente fica andando ligado com esse mundo espiritual. Então, por exemplo, pense um número aí. 13. Você pensou o 13, mas você podia pensar 20, 25, 50, 1 milhão. Esses números todos eles existem, mas ele só materializou no momento que você pensou e falou.
É como se fosse uma prateleira infinita que você tirou aquele número e trouxe a materialização. Então, essa caneta aqui não existe. Um prédio não existe. Aí um camarada pensa, vou fazer um prédio assim. Pronto, ele materializou o prédio. O pensamento é a materialização da ideia. Só que existe infinitos tipos de prédio. Ele escolheu um deles para materializar, certo? Professor, isso é da interação da mente com esse mundo. Já foi dito, e a gente pode ter a convicção de que a gente só dorme por causa da nossa fé. Se a gente não tivesse fé, não dormiria, porque eu vou ter a certeza que eu vou acordar amanhã cedo. Mais do que isso, Paulo, sem fé é impossível viver. Ninguém vive. O ateu, mais ateu, ele tem fé. Eu vou provar para você isso. Como? Presta atenção. Para você dar um passo, para você atravessar uma rua, por exemplo, o seu cérebro, ele faz um cálculo imediato daquilo. Ele calcula a distância da rua, ele calcula a sua velocidade, ele calcula a sua energia, isso faz em frações de milissegundos, a sua energia. Aí você diz assim, eu tenho tempo de atravessar antes que aquele carro venha, você atravessa a rua. Você tem a convicção de que você vai atravessar. Se o seu cérebro ficasse em dúvida, você não conseguia, ele não mobilizaria o seu corpo, os seus músculos para você dar o passo, você não sairia do lugar. Então, a fé, segundo a Bíblia, a definição bíblica, é a certeza daquilo que não aconteceu. Se você não tiver certeza, você nem dava um passo. O seu cérebro precisa ter a convicção de que aquela imagem que ele fez, aquele quadro que ele levantou é real. E aí ele vai movimentar. Como ele crê nisso, ele movimenta seus músculos todos para você andar. Então, a pessoa mais ateu que existe, ele tem muita fé. Isso chama-se a fé natural. Todos os seres vivos, inclusive animais, têm uma fé natural. Agora, você pode crer em Deus ou não. Isso é a fé sobrenatural. Aí é outro campo de conhecimento. São coisas distintas. Que maravilha. Mas a fé, ela é uma coisa... A fé nada mais é do que um pensamento. É certeza daquilo que não aconteceu. Do que não se vê, ainda não aconteceu. Mas eu tenho certeza que vai acontecer. O seu cérebro tem que crer para você, para ele, senão ele não, ele assim não daria para as ordem. curas, professor? Oi? Para as curas. Também é assim, se o paciente, o médico falar para o paciente, olha, já te mediquei, está tudo certinho, agora tenha fé. As pessoas pensam que digamos assim, a pessoa... Existem várias formas de você ser curado, é importante dizer isso, Paulo. Deus cura através de várias formas. Por exemplo, Lucas era um discípulo de Jesus, ele fazia milagres em nome de Jesus. Mas Lucas era médico, ele curava as pessoas com a medicina. Meu pai é médico. Meu pai é médico, meu pai é pastor, meu pai ele crê na medicina, ele medica as pessoas, mas também ele ora pelas pessoas. Ou seja, a medicina tem limites. Quando ela chega num limite, aí você tem que apelar para Deus. Por exemplo, recentemente a Andressa Urach, todo mundo ouviu falar, viveu uma situação terrível, ela estava morrendo, exatamente, e os médicos disseram assim, olha, para a mãe dela ajoelhada ao lado da cama orando, e a mãe dela disse, os médicos disseram para a mãe dela, se você crê em Deus, então comece a orar, porque para nós não tem mais jeito. E foi o que deu resultado. Exatamente, a mãe orando, né? A Andressa Urach, quando ela está em coma, ela conta que viu uma experiência que ela foi à presença de Deus no Espírito, né? E ela narra lá essa experiência incrível que ela viveu, e ela volta outra pessoa. Ninguém, Paulo, vai à presença de Deus e é a mesma pessoa, entendeu? Então, veja bem, a Andressa Urach em coma não tinha como criar essa ideia, essa fantasia. Isso não é fantasia. Então, foi a força da fé e da oração. Da mãe dela que fez toda essa mobilização. Porque, pode mudar o mundo. Pode mudar o mundo porque o pensamento é energia, e a mãe orando, ela está interligando com uma mente infinita que é a mente de Deus. Devemos orar pelas pessoas. Com certeza. Professor, Teofísica, Criação e Evolução numa Nova Ciência, de Samuel Moura Soares. Quantas páginas tem esse livro e onde encontrar? São 166 páginas, não é um livro grande, as letras são boas de ler, né? E está nas livrarias e bancas e na internet também. Nós temos uma loja virtual aí que você pode acessar. Basta digitar o título, Teofísica, Criação e Evolução, você vai buscar. Pode comprar e receber em casa, no conforto de casa. Pelo cartão de crédito, tudo tem lá nas lojas, lá na internet, a pessoa comprar. Sim. Professor. E tem também no meu Face, é meu nome, Samuel Moura Soares. E lá tem telefone, tem e-mail, as pessoas poderão entrar em contato comigo e a gente, né, poder conversar. Estamos abertos aí a convites a palestras, né, entendeu? Como eu já falei em várias faculdades, né, o pessoal que quiser convidá-los aí, nós estamos prontos a estender um pouco isso e debater. É importante o debate, né? A gente. Bom, então, professor, eu posso te encontrar na internet,
é Samuel Moura Soares. No Facebook. Teofísica, Criação e Evolução numa nova ciência. Muito bem, então está aqui, eu já estou vendo aqui a página na internet, tem a linha do tempo para ver o que ele compartilha com os amigos, envie-lhe uma solicitação de amizade. Estou enviando agora, olha, adicionar aos amigos, é isso? E é uma solicitação de amizade, receber notificações, bom, tá aqui, eu não sei como é que é, mas olha, já enviei a solicitação de amizade. No Facebook, Samuel Moura Soares. Isso basta porque lá tem telefone e tem tudo. Tem todos os contatos lá. Professor Samuel Moura Soares, Teofísico, Criação e Evolução numa nova ciência. O senhor está provando que a ciência e a fé andam juntos. Professor Samuel Moura Soares, mestre em física, bacharel em teologia, e tem dado palestra através da Teofísica, mostrando que a fé e as ciências estão unidos. Em nome do SINDI-CT, da Rádio CT, muito obrigado pela entrevista e pela sua presença aqui no Clique Jornal. Eu é que agradeço, Paulo, e estamos à disposição para quando quiser o retorno e os amigos ouvintes, para poder levar esse conhecimento para toda a comunidade científica, né? Eu sei que tem muita gente que está me ouvindo e que gostou e que vai querer saber mais, eu tenho certeza disso. Tem pessoas que acreditavam nisso e que não tinham, né, como poder comprovar aquilo que eles acreditavam. Agora a gente tem isso, né, como fazer isso em forma de livros e informações para as pessoas. Maravilha, muito obrigado. E eu vou ler com carinho. Obrigado pela dedicatória aqui ao livro Teofísica. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editorialista é a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro, e o presidente, também engenheiro, o Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela audiência, a companhia e a amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.